Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez e o módulo que vocês vão assistir agora vai versar sobre o planejamento da redação. Antes de falar qualquer coisa sobre o aspecto planejamento, eu quero que você tenha em mente uma coisa. Eu percebo, ao longo desses anos em que eu venho dando aula, que muitos alunos só se sentem à vontade com a redação a partir do momento que eles começam de fato a escrever. Eu vejo que muitos alunos não refletem sobre o tema, não param para analisar aquilo que vão escrever, simplesmente começam a escrever do nada com as ideias que vão surgindo da sua mente e o resultado final fica muito aquém daquele resultado que poderia ser obtido se o aluno investisse no planejamento. É por isso que eu vou colocar um módulo só para falar sobre essa etapa pré-textual, que é o planejamento. Bom, dito isso, vamos falar objetivamente sobre o que significa se planejar. Alguns alunos confundem planejamento com rascunho da redação. Eu digo que o rascunho faz parte do planejamento, mas não é só fazer o rascunho. Aliás, já fica uma dica, se você conseguir de alguma forma administrar o seu tempo de modo que você possa fazer o rascunho, eu garanto que você também vai causar uma boa impressão, uma vez que o rascunho ele vem um tanto quanto rabiscado, ele vem um tanto quanto mal trabalhado e depois que você consegue passar limpo, lembrando sempre, o tempo é fundamental, depois que você consegue passar limpo, é como se você lapidasse aquele texto que veio bruto. Então eu acredito realmente que se você puder, se você treinar, vale a pena investir no rascunho. Bom pessoal, se o rascunho faz parte também do planejamento, eu diria que ele seria a última parte, a última etapa. Antes dele, eu quero que vocês observem 4 etapas fundamentais pré-textuais que estão aqui no quadro. A primeira delas está aqui, é a interpretação do tema. A primeira coisa que você tem que se concentrar em fazer é, recebido o caderno de questões lá do Enem, você recebeu o caderno de questões no segundo dia, você vai virar a página e muito provavelmente vai estar lá, prova de redação. Vai vir uma sequência de textos que compõem a coletânea, a gente chama essa sequência de textos de coletânea, e depois, ou antes, depende, uma frase tema. O que eu quero? Eu quero que você leia a coletânea com muito cuidado. Aliás, já vou dar uma dica, hein? O próximo módulo é justamente para falarmos sobre o bom uso da coletânea de textos. Você vai ler com muito cuidado a coletânea e depois você vai se concentrar na frase tema. Eu quero que você preste atenção a cada palavra, a cada detalhe, a cada circunstância que está ali expressa. Já, nesse módulo ainda, eu vou te mostrar como prestar atenção a esses detalhes. Mas sempre pensa o seguinte, se a banca tem 1 ano para pensar o tema da redação, é claro que cada uma daquelas palavras significa algo e você tem que dar muita atenção a cada uma delas para, com certeza, não fugir ao tema. Logo depois de interpretar o tema, eu espero que você comece a segunda etapa, que está aqui no quadro. A segunda etapa é a listagem de ideias. Na verdade, aqui no quadro, não sei se deu para enxergar, mas a gente tem pouco tempo, pouco espaço. Eu coloquei listagem de ideias, mas no fundo, eu quero que você faça o que a gente costuma chamar de brainstorm. O que é o brainstorm? Tempestade cerebral. Tudo, absolutamente tudo sobre o tema que vier à sua cabeça, eu quero que você coloque no papel. Mas eu quero em tópicos mesmo, de qualquer maneira. Eu quero ideias, eu quero argumentos, eu quero exemplos, eu quero referências. Tudo tem que ser colocado como se fosse um processo de desabafo. Porque só a partir desse desabafo, só a partir dessa listagem, e quanto mais ideias você tiver, melhor. Algumas ideias são muito boas, algumas delas são excelentes, algumas delas são fantásticas, algumas delas são ridículas e risíveis, não tem problema. Nesse momento, eu quero que você desabafe. Logo depois, elas vão ser muito úteis, justamente para a etapa 3.